Conseguem ver? Sim, professora. Sim, professora. Ok. Então, acho que a gente pode começar a gravar, Euler. Ou já está gravando, não sei. Acabei de iniciar a gravação, professor. Ok. Ok? Já iniciou? Podemos? Já Tá bom. podemos. Ok, obrigada. Então, a gente começa a aula de hoje com a correção, como sempre, né? A correção da atividade que ficou na aula passada. E daí eu peço a ajuda dos universitários para a gente fazer. Quem se habilita aqui a fazer o cubículo, a análise deste substantivo. Posso fazer, professora? Vamos lá. Ana Ruth. Tem que falar como está no dicionário, né, professora? Isso. Eu encontrei cubículo, acho que é assim que se fala, Sim. vírgula, e Cubículum, cubículi, porque aí é o nominativo e o genitivo. O isso, gênero, neutro. neutro, ok. Aí ele apresenta algumas traduções que depois você vai me dizer. Aí vamos agora para a separação dos morfemas. Tem o radical da palavra, professora? Isso, É até o L. ok. E esse A, que é a desinência de caso, quais os casos? Quais as possibilidades de caso? Nominativo, Ok, acusativo, ok, vocativo sim, e somente, que eu saiba. tá, casos só. Agora o número, Plural. plural. O gênero, o dicionário mostra ali que você já falou, né? Tem que informar que Neutro. neutro. E a declinação, Segunda declinação. ok. E agora a tradução, Quarto de dormir. Isso. ok, ok. Pode ser quarto de dormir, quarto pequeno, tá? É porque o dicionário apresenta poucas possibilidades. Pode ser só quarto também, tá? Ele apresenta poucas possibilidades, mas pode colocar a possibilidade. Professora, esse daí não mudou quase nada, né? Porque hoje em dia a gente fala cubículo, só mudou o A ali. Mas Sim. Gente, tá um eco aqui para mim. Mas vamos lá. Acho que deve ser do fone dele, professora, microfone. Tem outra que não muda nada também aqui, professora. Para mim, pelo menos, não mudou, né? Tá bom. Então, de fato, quando vocês estiverem trabalhando lá a história da língua portuguesa, que a gente já comentou aqui, se não me engano, lá na primeira aula, que vai ter uma parte que vai trabalhar a passagem, como se dá a passagem do latim para o português, né? Aí aqui, de fato, não vai mudar quase, vocês vão observar lá que não vai mudar quase nada, né? Só essa desinência de caso, o M, que na verdade o caso congênito, que a gente chama, que é o caso do latim que passa para a língua portuguesa, é o acusativo, né? Ou o acusativo singular ou o acusativo plural. E essa palavra, como ela é neutra, ela sofre um pouquinho mais de modificação do que as palavras masculinas e femininas da segunda declinação quando passam para o português, né? Então, no caso de palavras neutras, eu tenho o acusativo em UM, no singular, e o acusativo em A, no plural. Então, sofre uma modificaçãozinha maior em relação a esse finalzinho, né? Da palavra, na língua portuguesa.
Mas em palavras como, por exemplo, palavras masculinas ou femininas da segunda, a mudança é bem menor, porque daí eu tenho OS como desinência de caso, né? E só há a queda do S. Mas a gente vê isso noutra palavra depois. Acho que alguém levantou a mão. Yasmin, por favor. Eu fazendo essa atividade, professora, foi daí que veio aquela expressão, né? Um quarto cubículo, é uma sala cubícula, quando a gente fala assim, para dizer que o espaço é muito pequeno. Foi daí que veio? É porque assim, essa palavra, ela é, a união de duas outras palavras, de cubo, que em latim é cubus, né? E, não, união de duas outras palavras, não, desculpa. Ela é formada por um radical, pelo radical de cubos e pelo sufixo ulum ou culum, que é o caso aqui, né? E esse sufixo, ele é formador de diminutivo. Ele cria a palavra no diminutivo, né? Ele é formador de diminutivo. Então, por exemplo, bem comum para a gente, cutícula, que é a união de cutis mais o mesmo sufixo aqui da palavra cubículo, né? Só que no feminino, né? Cula. E aí a gente tem pele pequena, cutícula, que significa pele pequena. Então, esse culo, cula, culum, cula, culus, né? Que, mais especificamente na ordem masculino e feminino neutro, como as gramáticas costumam apresentar, né? Então, culus, cula, culum. É um sufixo de diminutivo, que obviamente, como é sufixo, é colocado no final de algumas palavras para indicar o diminutivo, né? Então, de fato, Yasmin, acho que foi Yasmin que falou, né? É isso mesmo. Um quarto cubículo é um quarto pequeno. Uma cutícula é uma pele pequena. E por aí vai. Quem faz o próximo? Cultura e... Eu posso fazer, professora. Por favor. Como está no dicionário? Tá, cultura, culturais, feminino. Cultura e feminino. Ok. Feminino, ok. Agora E separe aí, os temas. o radical vai até o R. Ok. E Então, aí eu tenho o desculpa. nominativo, Nominativo. genitivo. Tem alguma coisa que não está batendo aqui. Opa, peraí. Deixa eu dar uma Mas olhada aqui, professor. termine, que depois eu vejo. Ok. Depois eu faço o ajuste. Eu coloquei o genitivo, dativo, Ok. Ó, plural, aliás, singular, 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 feminino, feminino. de primeira declinação. Ok. Aí a tradução Só um pouquinho, Ok. Euler. Vamos lá já fazer o ajuste, olha só. Olhando lá naquela tabela da primeira declinação, eu tenho a parte do singular, os casos todos lá no singular, e depois os casos todos lá no plural, né? Eu tenho que fazer essa análise separando o que é singular e o que é plural. Então, se você olha lá na tabela, esse AE, essa desinência de caso AI, ela tem no genitivo e no dativo singular. Aí depois você olha os casos do plural, não pode misturar tudo.
Aí tem nominativo e vocativo plural. Tá? Eu não posso misturar tudo, porque se eu misturar tudo, eu vou entender, daquela forma que você falou, é como se tudo tivesse no singular. E o nominativo singular não é AE. A palavra ela é apresentada lá no dicionário, ó, pelo nominativo e pelo genitivo singular. E aqui no dicionário eu já verifico que o AE não é de nominativo. Ok? Ok, professora. Tá. Aí agora me apresente a tradução, por favor. É cultura ou tradição. Ok. Cultura, né? Já é língua portuguesa. Obrigada. Deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão, mas eu não consigo ver. Sou eu, Pode professora. falar. Ok, Ana Ruth. Mas a gente tem que colocar singular e plural, professora, nesse caso da cultura? Tem que colocar primeiro os casos do singular, depois os casos do plural. Ok. Tem que separar, porque na hora que a gente tiver essas palavras dentro do texto, ou seja, daqui a pouquinho, a depender da nossa análise, pode ser que a gente se confunda na hora da tradução. E aí, uma palavra que é nominativo, por exemplo, aqui, é genitivo singular, se eu misturar tudo e disser que tudo é plural, aí eu vou traduzir como genitivo plural e vai estar errada. Entende? Então, eu coloco todos os casos do singular, depois todos os casos do plural, se a mesma desinência de caso tiver tanto no singular quanto no plural. No caso da palavra cubícula, que você analisou, Ana Ruth, o azinho, a desinência A, só tem no plural. Então, ok, não tem no singular, não vou especificar nada do singular, né? Mas aqui na palavra cultura, eu tenho genitivo e dativo singular e também tenho nominativo e vocativo plural. Então, eu tenho que separar os casos que são do singular, registrar, os casos que são do plural, registrar. Tá bom? Acho que mais alguém levantou a mão, eu ouvi barulhinho, pode falar. Eu tinha levantado, professora, mas é porque eu fiquei. Quando eu fiz a atividade, eu fiquei nessa dúvida se eu tinha que colocar os dois. E aí eu coloquei só o singular, eu não coloquei os plurais, Não, né? precisa. Tá. Christian, A senhora já tinha corrigido história? não sei, eu acho que A já. senhora fez na aula Na passada. aula Ficou aqui, passada. ó, Foi a ficou última que a aqui senhora fez. registrado, então já estava corrigido. Tanto colegas quanto histórias. Corrigido aqui já. Tá bom? Você tem alguma dúvida, Cristian, em relação a histórias? Não, é porque eu não tinha visto que a senhora tinha feito. Eu fui e fiz em casa com as outras palavras. Aí a senhora foi direto para cubículo e eu pensei que a senhora tinha esquecido, mas eu não sabia que tinha sido feito. Ah, eu mandei na atividade, tá lá corrigida. Tá? Vamos lá, então. Globorum. Quem faz esse? Posso fazer, professora? Por favor, como está a palavra no dicionário? Globos. Globos, globe, Globe e é masculina essa palavra. ok. Aí vamos separar o radical da desinência de caso. É até o B. O radical, né? Até o B. Ok, até o B, ok. Então, essa desinência orum é desinência de que caso? É do genitivo plural da segunda conjugação. Ok, genitivo plural, E é neutro. masculino. Desculpa, É eu neutro ou masculino? vi. Não, eu vi outra palavra aqui de baixo. Desculpa, professora, é só masculino mesmo. Tá, masculino da segunda. E a tradução? Globo, esfera, redondo. Globo. Isso, globo. Globo. Porque eu coloquei mais de uma aqui. Tá bom, sem problemas. Ok, perfeito. Lustrum, quem faz Posso esse? fazer. Por favor, como está no dicionário a palavra?
lustrum, lustre e é neutro. Perfeito. Separando o radical da desinência de caso. Vai até o R Ok. e o Um é a desinência de caso. Quais os casos? isso. Nominativo, acusativo, Sim, vocativo, sim. singular, Ok. neutro da segunda declinação. Perfeito. E a A tradução? sacrifício, sacrifício expiatório. Sacrifício. Eita. Sacrifício, ok? Isso. Quem faz via, Posso fazer, professor? por favor, como está no dicionário? Via, viai, Ok, feminino. ok. Uma coisa, que eu mesma pronunciei com V, né? Só para a gente relembrar que numa pronúncia reconstituída é o iai, ou iai no dicionário, o iai, tá? Foi eu que errei primeiro. Vamos separar o radical. Vi. Só um minutinho que tem alguém pedindo para entrar. Já. Até onde? Vi. Até o I. Ok. Como está no dicionário? Como está no dicionário, você já me falou. Casos. Dativo, genitivo e dativo. Genitivo e Singular, dativo. feminino. Singular. Sim. Feminino. E Sim. a primeira declinação. Ok. O que mais? Foi. Não. Ele tem no plural. No plural? Tem no plural. Sim. Nominativo e vocativo, plural. Aí sim, tanto nominativo, plural, quanto genitivo singular, tudo é feminino da primeira. É que nem do cultura, né? Isso, igual. Sim. E a tradução? A tradução. Esqueci de anotar, professor. Eu acho que é. Pode ser via mesmo, pode ser caminho, tem várias possibilidades. Só não esquecer de observar a tradução lá no Sim, dicionário, acabei tá bom? de encontrar. Tá bom. Ok. Alguém fez uma perguntinha. Euler, pode falar. Professora, como eles conseguem, ou como se distingue singular do plural numa tradução, num texto, assim? Porque, por exemplo, cultura e via, aliás, via, tem tanto no singular como no plural, né? Como que se distinguem na tradução? Boa pergunta. Pense no seguinte: o contexto ele vai demonstrar isso para a gente. Imagina que se a palavra está lá dentro, a palavra está dentro do contexto. Fora do contexto, a gente não tem que saber se ela é sujeito, se ela é complemento verbal, se ela é adjunta de nominal, né? Porque lembra que eu falei, eu acho que na aula passada, o que são os casos? São as funções sintáticas da palavra, né? Então, fora do contexto, a gente não tem como saber qual a função dela, não tem lógica, né? A gente dizer que essa palavra aqui é um sujeito. Fora do contexto, não tem como. Agora, dentro do contexto, a gente vai precisar fazer a análise morfológica para observar o ordenamento das palavras, observar a concordância, né, as possíveis concordâncias, e daí, depois dessa análise dos casos
função versus função sintática, a gente apresentar a tradução. E é nesse momento, a partir dessas análises todas que a gente vai precisar fazer, essas observações todas que a gente vai precisar entender, é que a gente vai saber se a palavra está no singular ou se a palavra está no plural. Mas, muito especificamente aqui nessa palavra we, a gente tem, ó, nominativo e vocativo plural, nominativo e vocativo podem ser o sujeito, o nominativo, e o vocativo é um vocativo mesmo, igual na língua portuguesa, né? Então, se a palavra em questão, quando ela estiver lá dentro do contexto, ou ela não vai poder fugir disso, ou ela vai ser sujeito, ou ela vai ser um vocativo. E aí, se ela estiver no plural, né? E aí, como é que eu vou saber se eu tenho, de fato, um sujeito plural? Pela concordância do verbo com o sujeito, né? O verbo, ele precisa concordar em número com o sujeito. Para eu saber que essa palavra é, de fato, o sujeito lá dentro da oração, o verbo vai precisar estar no plural. Se não, ela não vai ser sujeito. Ela vai ter a função ou de vocativo, ou de adjunta de nominal, que é o caso do genitivo, ou de complemento verbal, que é o caso do dativo. Mas daqui a pouco a gente vê mais essa coisa das funções sintáticas, né? Que a gente vai já chegar lá terminando essa atividade aqui. Uma coisa de cada vez, senão a gente se atropela. Mas eu consegui responder a tua pergunta, Euler? Ficou satisfeito? Sim, professora, obrigado. Com mais detalhes, daqui a pouquinho, dentro das orações, tá? Vamos lá, quem me auxilia aqui no espátio? Eu, professora. Vamos lá. Como está no dicionário? Spatium e neutro. Spatium, spati, neutro. Neutro. Ok. Aí agora vamos separar o radical. Este, só. Não entendi, falhou aqui. Oi? Ela falou espate, professora. Espate com T. Até o T. Até o T? Ah, Isso. então, eu tenho essa desinência IO lá na tabela? Eu, na verdade, não sei se até o T ou até o I. Eu estou confusa. Pois para a gente se desconfundir, a gente precisa justamente verificar isso. Se eu digo que o radical é até o T, eu tenho que observar lá na tabela se eu tenho essa desinência IO lá na tabela. Ah, não, professora. Verdade, não é verdade. Não tem, é verdade. Até. Aí, outra coisa. Se você já observou que a palavra é neutra lá no dicionário, eu olho lá e verifico aqui que ela é da segunda por conta desse izinho do genitivo, eu observo como é o nominativo dessa palavra lá na tabela, na segunda declinação. O nominativo é 1. Então, olha aí o radical, batendo com o radical. É com o I, Isso. Foi mal, é porque eu me confundi com o T. Eu achava que fosse o T, mas na verdade até o I. Ok. Bom, feita a desconfusão, quais os casos em que a palavra está declinada? Nominativo, acusativo, vocativo, ela é do singular e ela é neutra, né? E da segunda conjugação. E a tradução dela... Oi, professora. Oi, professora. Ela não é nominativo, ela não é acusativo. Veja, o que você tem que analisar é esse O. Da palavra declinada. Então, olha ela, sabendo que ela é da segunda declinação, veja em que casos está esse O lá na segunda. É mesmo, masculino e feminino. Não é isso que eu quero que você veja. Não é gênero. Gênero, o dicionário já informou.
Eu quero que Ok. você veja os casos lá na tabela. Os casos do O, da desinência de caso O. É o igual nominativo, que seria spatium, o O e o O, né? O ablativo. Ah, não, pera. Professora, eu estou me confundindo. Ah, dativo e ablativo. Isso. Mas Foi mal, professora, me confundi. Eu tinha me você está confundido. olhando a tabela? Estou olhando a tabela. Na tabela, você tem que encontrar lá o O, em que casos ele está. Aí Uhum. você já me falou, dativo E e ablativo. pronto. É que eu Aí, confundi. só um momento. O Desculpa. dativo e o ablativo que você achou lá na tabela é no singular ou no plural? No singular. Ok. Aí, o gênero, o dicionário apresenta, que é nominativa, que é a palavra que você me apresentou, né? Spatium, Isso. spati, neutro. Ok. Aham. E é da segunda declinação, e não Isso. conjugação. Tá. Conjugação não, foi mal, me confundi. Agora vamos para a tradução. Espaço. Espaço. É, professora, eu tinha confundido porque eu tinha colocado como se fosse spatium. Aí eu acabei pensando que fosse spatium e eu declinei no spatium. Pois é, mas cuidado para não se confundir. Não é para analisar a palavra que a gente encontra lá no dicionário. A palavra para analisar é a que está dentro da atividade, né? Nesse caso aqui é spatio. Aí a gente precisa ir para o dicionário para achar uma palavra com o mesmo radical, né? Para poder analisar a palavra que está na atividade. E aí, às vezes, eu sei que, às vezes, alguns acabam analisando o que encontram lá no dicionário, mas não. Sim, foi meu caso, eu acabei errando, desculpa. Vamos lá, então. Quem faz populi? Eu posso fazer, professora. Por favor, como está no dicionário? Tá populus, populus Ok. Populus, e populi, populi. É masculino. ok. Aí vamos separar os morfemas. Vocativo. Não, vamos separar os morfemas. Assim, Vamos separar o radical, o desinência de caso. Vai até o L, professora. O radical, ok. Então, a desinência de caso é... Aí sim, agora. Qual o caso? Vocativo. Ok, Da segunda declinação ok. singular. Singular. Gênero masculino, que o dicionário já informou. Da segunda. Né? Isso. Ok. E a tradução? Povo, população. Povo, ok. Beleza. Isso mesmo. Alguém... Oi, professora. Vou fazer a última. Fique à vontade para falar. Eu tenho uma dúvida. Diga. Não é uma dúvida, né? É só uma coisa que eu observei, né? Que no dicionário eu vi duas palavras iguais, uma embaixo e outra em cima, só que uma tá feminina, a outra tá masculina. Aí a tradução é diferente. Isso. Ok. Qual seria a outra palavra? Chopo. Tradução dela, né? Chopo. Tá, mas é o populus, populi, feminino. É o populus. Tem masculino e feminino. Tá populus mesmo no dicionário. Só que tem em cima masculino e embaixo feminino. Ok. Nesse caso, boa observação, que eu não lembrava disso. Pode acontecer, tá? Deixa eu fazer uma observação para a gente entender. Na língua portuguesa, eu tenho a palavra manga. E aí? Quando eu digo para você, só assim, registro aqui, manga, e aí eu peço para você me dizer assim, qual a classe gramatical? O que você me diz? Vou escrever. Substantivo. Manga. Dá para saber se é substantivo, de fato? Porque eu tenho, dentro de o contexto é que vai me dizer. Isso eu estou falando de língua portuguesa, né? Porque o latim, ele tem a desinência de caso para dizer se é substantivo, se é nome,
E aí, no caso, já sei que não é verbo, não saber, sei quando não é verbo, porque não tem as desinências verbais, né? Mas, no caso da língua portuguesa, se não estiver dentro de um contexto, que eu não tenho casos no português, eu tenho como saber de fato que isso daqui é um substantivo. E o verbo mangar? Eu mango, tu mangas, ele manga. Eu tenho verbo também, né? E aí, se fosse, digamos que eu defina, explique o substantivo manga. Aí você vai me explicar como. O que é A manga fruta. substantivo? A fruta e a parte da roupa. Pois é. Então, eu tenho também, ó, para o mesmo, para a mesma classe de palavras, no caso substantivo, duas possibilidades. É a mesma coisa que eu estou querendo mostrar ali do populus. Populus, populi masculino é povo. Populus, populi feminino é choupa, né, Ana Ruth? Então, nesse caso, como está fora de contexto, eu poderia muito bem dizer aqui, ó, fazer duas análises. Apresentar populus, populi masculino, populus, populi feminino, né? E duas análises. Eu tenho vocativo singular masculino da segunda, povo, e eu tenho também vocativo singular feminino da segunda. Qual é a tradução? Ana Ruth? Choupo. Não sei o que é isso, mas tá bom. Deixa eu procurar no meu dicionário. Os dois, na realidade, aqui também. Eu não coloquei só. Mas não é tudo junto. Não, não coloquei junto, não. Eu fiz que nem a senhora tá falando aí mesmo. Porque um é feminino, o outro é masculino, apesar de serem da mesma Professora, eu fiz só uma. diferente. Eu fiz só uma. Tá errado ter feito só uma? Não, não está errado. Só estaria errado se estivesse dentro de um contexto. Se tivesse dentro de um contexto que não cabesse povo e eu me esquecesse do choupo, e aí? Aí estaria errado, né? Para isso que eu. É aqui que eu quero chamar a atenção, entende? Quando tem duas possibilidades, deixa eu olhar aqui no dicionário que eu tenho uma versão mais. É o mesmo, mas é uma versão mais jovem. Para ver como se ele já apresentou mais alguma coisa aqui. Um minutinho. Não, só tem choupo mesmo. Teria que ver no dicionário maior, mas eu não vou ver agora, senão a gente perde tempo aqui na aula, depois a gente vê. Então, dentro de um contexto que pedisse a tradução choupo e não se encaixasse a tradução povo, eu precisaria voltar no dicionário para ver, né, se não estava faltando algo a mais ali na minha análise. Tá bom? Então, que bom que eu já coloquei isso aqui, nem me lembrava. Porque geralmente eu apresento esses detalhes, né? Mas dessa palavra que eu não lembrava, coloquei inconscientemente. Vamos lá, quem faz agora Laipitian? Eu queria fazer essa, professora. Christian. Queria, não quer mais? Quero. Então vamos lá, faça, Christian, por favor. Como está no Eu posso falar a declinação? Primeiro, como está no dicionário, por favor. Laetitia, laetitiae. Ok, Laetitia. Feminino. Laetitiae. Feminino. Ok. Agora, a separação dos morfemas. Até o I. Ok. Laetite. Ok. E a análise do caso? Acusativo singular. Ok. O dicionário me informa já que é feminina, eu apresento aqui. E é da qual declinação? Primeira. Ok. Primeira. E a tradução? Alegria. Alegria.
Tem alguma Letícia na nossa sala? Nem me lembro. Deixa eu abrir. Acho que não. Não, né? Também não lembro agora. Eu gosto desse nome. Se eu tivesse outra filha, eu teria colocado Letícia. Porque eu tenho só uma e eu coloquei Sofia. E nem é latim, mas é grego, tudo dentro da área das clássicas. Vamos lá. Até aqui tudo bem, em relação a... A gente está indo bem devagar, tá? Para a gente pegar, conseguir caminhar. E aí eu já deixo aqui uma observação para que, se a gente tiver dúvida até aqui em relação à conjugação dos verbos da primeira declinação e análise, em relação à declinação dos substantivos da primeira e da segunda declinações e análise, para a gente voltar lá, a gente, assim, cada um em particular, quem está com dificuldade, né, é assistir às aulas, refazer os exercícios, porque para não virar uma bola de neve, né, eu estou com dúvida aqui, aí agora na próxima aula aqui, as funções sintáticas dos casos latinos, aí eu fico com mais um pouco de dúvida aqui, e a coisa vai aumentando, vai chegar num momento que a gente não vai conseguir nada, porque uns aprendizados requerem informações dos aprendizados anteriores, né? Então, é um passo a passo. Se a gente ficou com dúvida lá, aqui não vai caminhar direito, tá bom? Então, por isso que a gente faz todo o início de aula, a gente para um pouco antes de começar o assunto novo, para fazer as atividades, que é para eu ir orientando em possíveis equívocos que talvez a gente cometa, né, na hora de fazer a atividade. E aí a gente já vai se corrigindo, né, atentando para o erro que cometeu, para que daqui a pouco a gente não cometa mais, né? É uma forma de trabalhar o latim. É uma forma que tem dado certo. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver algumas funções sintáticas dos casos latinos. Veja, não são todas as funções que a gente vai trabalhar de uma vez, tá? A gente vai trabalhar devagar, porque senão a gente se atrapalha. Então, por exemplo, o caso nominativo, a gente vai trabalhar esse caso dentro das orações agora, né, para esse primeiro momento, só como sujeito. Então, toda vez que aparecer o nominativo dentro da minha oração, com certeza ele vai ser sujeito. Eu nem paro para pensar em outras possibilidades, porque a gente só vai trabalhar com o nominativo como sujeito, tá bom? A mesma coisa em relação aos outros casos. Por exemplo, o acusativo, o ablativo. Só dar o exemplo do ablativo, que ele é o mais abundante. Tem gramático que até coloca ablativo de abundância, né? Registra dessa forma o ablativo. Abundante em relação às possibilidades de função sintática que ele pode assumir. Mas, agora, a gente só vai trabalhar o ablativo como adjunto adverbial. Tá? Aí, depois, por exemplo, depois da primeira avaliação, a gente considera mais algumas funções em relação a alguns casos. Tá? E aí, a gente vai devagar, caminhando devagar, dessa forma. Então, toda vez que eu tiver uma palavra dentro da oração que ela tiver no nominativo, pode considerar sujeito para ela. A mesma coisa em relação ao genitivo. Aparecer o genitivo, vai ser, a função dele dentro dessa oração vai ser, com certeza, adjunta de nominal. O dativo e o acusativo, complemento verbal. Né? A diferença entre eles, do dativo e do acusativo, é que alguns verbos, eles pedem acusativo como complemento, outros verbos pedem dativo como complemento. Só existe verbo que pede dativo ou acusativo? Não. Tem verbos que pedem genitivo como complemento, é uma outra função do genitivo que a gente não vai trabalhar agora.
Tem verbo que pede ablativo como complemento, é uma outra função de ablativo que a gente não vai trabalhar agora. Então, só para a gente ter uma ideia das possibilidades de função sintática que cada caso pode exercer, mas que agora a gente só vai trabalhar com uma em cada caso, com uma função de cada caso, né? Outro detalhe em relação a complemento verbal é que há verbos que pedem mais de um complemento, como na língua portuguesa, né? Eu tenho, assim, por exemplo, Maria entregou uma rosa a Pedro. Olha, Maria entregou o que a quem? Né? Aí, na língua portuguesa, eu tenho o complemento verbal direto, no latim eu não tenho isso, nada de direto e indireto, eu tenho só complemento verbal. E eu tenho na língua portuguesa o complemento verbal indireto, né? O indireto é aquele, na língua portuguesa, que tem ali o empecilho da preposição, ou que é introduzido pela preposição, né? A depender de quem está ensinando ou do gramático que a gente está lendo. Então, igualzinho na língua portuguesa, no latim, há verbos que pedem mais de um complemento. E a gente pode se deparar aqui agora com verbos que pedem um complemento no acusativo e outro no dativo. Ou os dois complementos no acusativo. Ou os dois complementos no dativo. Como a gente está trabalhando dativo e acusativo, pode aparecer verbos que pedem dois complementos. E aí a gente vai precisar observar dentro do nosso contexto se eu tenho dois dativos, se eu tenho dois acusativos, ou se eu tenho um dativo e um acusativo para serem o complemento desse verbo. Né? Geralmente, como a gente está muito no início, quando acontece isso, eu informo, tá? O verbo tal, da oração tal, pede dois acusativos. Ou então o verbo tal pede dois dativos. Se eu não informar, é porque ele pede só um complemento e daí vai aparecer ou só dativo ou só acusativo, né? Que a gente só está trabalhando com esses dois, tá bom? O vocativo no latino é o vocativo na língua portuguesa também, ou seja, é uma invocação, um chamamento, né? Igualzinho. E o ablativo, a gente vai trabalhar nesse primeiro momento, lembra, o ablativo é o caso que mais abunda em função, né? Que mais pode ser representado com funções diferentes, né? Mas nesse primeiro momento a gente vai trabalhar o ablativo só como adjunto adverbial para a gente caminhar devagar, né? E deliciando, saboreando, bem devagar, que é mais legal assim. A ordem direta dos termos da oração latina. Veja, eu coloquei aqui para a gente observar a diferença, como é a ordem direta do português e como é a ordem direta do latim, né? A diferença entre as duas. Só me digam, vocês estão aí, né? Porque de repente... Sim, professora. Né? Ok. Sim, professora, sim, É porque quando o celular dá sinal de vida aqui, aí eu penso, vai que o sinal caiu e a Ana está aqui, professora? Não estão me escutando. Tá bom? Então, tá bom. A ordem direta dos termos, né? Então, quando a gente trabalha, quando a gente observa os gramáticos falarem de ordem direta do português, eles não apresentam ali, naquela ordem, os adjuntos, né? Eles só apresentam sujeito, verbo, complemento, para demonstrar essa ordem direta, e eles apresentam a sigla, né? SVC. Essa é a ordem direta do português. Não quer dizer que isso daí não possa se embaralhar e, de repente, o sujeito vir lá no final de todo mundo. Pode, na língua portuguesa. Só que na língua portuguesa, eu tenho a pontuação que me mostra que o termo mudou de lugar e continua com a mesma função, né? Por conta da pontuação. Então, agora, se na língua portuguesa a modificação da estrutura da estrutura da oração, mexendo nos termos para lá e para cá, não é muito
flexível como é no latim. No latim é bem flexível por conta dos casos. Não quer dizer que pode ser também de qualquer jeito, mas é bem mais flexível do que no português. Por exemplo, eu tenho na língua portuguesa uma oração bem pequenininha, assim, ó. Maria ama João. Quem é o sujeito? Maria. Ok. E se eu mudar? Colocar assim, João ama Maria. Quem é o sujeito? João. Pois é. Só para mostrar que se eu quiser continuar com o sujeito Maria, mudando a estrutura, eu tenho que recorrer a alguma pontuação, né? No latim, não. No latim, por conta dos casos, eu posso mudar isso. Quer ver? Olha só. Em latim, eu vou colocar o mesmo Maria e o mesmo João. Eu vou... Espera aí, deixa eu pensar em outra possibilidade. É porque no nosso dicionário, eu não tenho, nesse dicionário que a gente está usando, eu não tenho nomes próprios. Então, eu não conseguiria mostrar para vocês recorrerem ao dicionário procurando esses nomes, né? Então, eu vou pegar um outro exemplo. A senhora pode colocar o menino ama a menina, sei lá. Isso, perfeito, é isso mesmo. Olha só. O ela. Puerum amat. Olha aqui, eu tenho a menina ama o menino. E já colocando na ordem da língua portuguesa, sujeito, complemento, verbo. Ou da língua portuguesa, já do latim, que é diferente da língua portuguesa, né? Lá em cima eu tenho Maria ama João. Eu vou até colocar menino lá também, para a gente depois deixar a mesma comparação, né? O menino, a menina, menina ama o menino. Aí eu tenho aqui, no latim, puella puerum amat. A tradução fica, a menina ama o menino. E aí eu posso pegar e mudar isso tudo, que eu não vou deixar de ter a menina ama o menino. Eu posso ter, por exemplo, amat na frente, o ela, o eu. Eu vou continuar tendo a menina ama o menino. Se eu colocar o puero na frente, amat no meio, que nem na língua portuguesa, só que trocando, né, complemento na frente do verbo. O ela, eu continuo tendo a menina ama o menino. Por quê? Porque aqui, ó, esse azinho do puella, ele é nominativo singular. O do puerum é o acusativo singular, né? E o amat, ele está na terceira pessoa do singular, que é o verbo que a gente trabalhou, lá conjugou em todos os tempos, modos e pessoas, né? Ele está na terceira pessoa do singular do indicativo presente, e ele está concordando em número com o sujeito, que é o puella no nominativo, né? Então, só para mostrar que a ordem do latim, ela pode ser apresentada de várias formas, não de todas as formas, nesse caso aqui, de todas as formas, né? Porque aí eu não tenho, por exemplo, adjuntos. Os adjuntos, eles têm como é que eu posso dizer? Um problema em relação a
ser apresentado em qualquer lugar dentro da oração, porque alguns estabelecem relação de concordância e podem, a depender dos termos, dos outros termos que estão dentro da oração, concordar com mais de um. Então, daí eu preciso, se tiver mais de um termo com quem ele possa concordar, os adjuntos adnominais, no caso, né? Eu preciso colocar ele do lado do termo que ele concorda. E os adjuntos adverbiais, ele precisa estar perto do termo que ele modifica, porque ele não estabelece relação de concordância com esse termo. Entende? Então, só para... ainda não precisa anotar tudo isso, só a gente está fazendo algumas reflexões, né? O que eu quero que fique aqui são as funções sintáticas que a gente vai trabalhar por agora, né? De cada um dos casos, e a ordem, que a gente precisa fixar a ordem direta, que é com ela que a gente vai trabalhar. Eu vou até apagar essas outras ordens aqui, ó. Tá? A gente vai trabalhar com sujeito, complemento, verbo. Depois, quando a gente já tiver craque nisso, a gente trabalha com ordem indireta. Tá bom? E daí eu vou deixar também aqui, por exemplo, que a gente colocou o João como sujeito, né? Vamos colocar no latim também. O menino como sujeito. Na verdade, eu vou tirar o João. O menino ama a menina. Professora, como ficariam esses nomes no latim? Tipo, que nomes? Por exemplo, João e Maria, né? Deixa eu ver, quem é que está me perguntando? Euler. Euler, como falei antes, os nomes próprios de pessoas, nomes próprios em geral, se eu não me engano, no nosso dicionário, ele só apresenta 2 nomes próprios, que eu lembre agora, Itália e Roma. Obviamente, né? Por conta dos contextos, do nascimento do latim, tal, né? Mas nomes de pessoa, nomes próprios de pessoas e outros nomes próprios de outras localidades, o nosso dicionário não apresenta. Então, eu prefiro não mexer com isso agora, né? Maria é Maria mesmo, como a gente pronuncia, como a gente escreve na língua portuguesa. E João depende do dicionário. No nosso dicionário, se tivesse, seria com I. Ioannes. Mas tem dicionários que apresentam a letra J, que é Joanes. Tá bom? Mas a gente não vai trabalhar com nome próprio agora. Se, por acaso, em algum texto eu apresentar o nome próprio, o dicionário não vai ter, então eu vou precisar colocar vocabulário. Tá bom? E aí, deixa eu colocar aqui puer, é o menino, a menina, mas não é para a gente traduzir assim, né? A gente traduz igual a língua portuguesa, não traduz igual a ordem do latim, não, tá bom? Puellam amat. Então, só para a gente observar, deixar aqui da forma como está no português, né? Só que obedecendo a ordem direta do latim. Na língua portuguesa, eu tenho na ordem direta, a menina ama o menino, a menina é o sujeito. Né? Se eu colocar o menino ama a menina, mudar a ordem da língua portuguesa, aí eu já tenho o menino como sujeito. No latim, por conta dos casos, eu vou ter mudança nessas palavras, menina e menino, a depender de quem vai ser o sujeito, né? Se eu tenho a menina ama o menino, o ela no nominativo. Se eu tenho o menino ama a menina, o elam já vai estar no acusativo, ó, o amzinho do acusativo, porque aí aqui ele já não é mais
a menina não é mais o sujeito, né? Já é o complemento verbal, tá? Então, continuando aqui. Aí agora a gente vai começar devagar, com essa basezinha aqui, né? A analisar algumas orações bem pequenas, com 3 palavras, e aí a gente vai aumentando com 4 palavras, tá bom? Não vai passar de 10, não, prometo. Vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho puer, que a gente já acabou de trabalhar aqui. Eu vou colocar um vocabulário para a gente ir caminhando juntas, tá bom? Fazendo as análises juntas. Puer, pueri, a gente já trabalhou todas essas palavras aqui lá, quando a gente trabalhou verbos, quando a gente trabalhou o substantivo da primeira, o substantivo da segunda, né? Então, eu continuo trabalhando com as mesmas palavras por enquanto, que é para a gente ir pegando conhecimento, né? Depois a gente parte para outras. Caçam, lá no dicionário, caça, caçai, feminino, e renova, com o renovate, no dicionário, renovo, no dicionário está né? Aí, só lembrando que no lugar do ais, are, ave, atom. Né? Por enquanto, a gente está trabalhando com o verbo só da primeira. Isso daqui pode ser um problema depois, quando a gente está trabalhando com outras conjugações. Aí, agora, a gente começa a analisar. Vou separar aqui as palavras. Deixa eu subir aqui, para a gente olhar tudo. Aqui. Separar bem, para a gente ir analisando com folga, com tranquilidade. Ó, preciso analisar puer. Tá? Por acaso, ela está igual como está a primeira informação lá do dicionário. E o que é mesmo a primeira informação do dicionário? É o nominativo. Tá? Só para a gente relembrar, os nominativos, as palavras da segunda declinação, masculinas e femininas, com o er, são formadas só de radical. Então, eu preciso apresentar o morfema zero aqui na análise. Deixa eu buscar aqui rapidinho o morfema zero, copiar ele, porque eu não tenho em outro lugar aqui no meu... Ai, cadê, gente? Por aqui. Tá no quadro, professora. Lá em cima no quadro. Ótimo, beleza. É isso mesmo. Obrigada. Copiada aqui. A gente usar lá. Aqui. Então, eu tenho que apresentar aqui, dizer que a palavra em questão tem radical. Puer é formada só de radical, né? E a desinência de caso é zero. Aí, o fato de ela ser apresentada no primeiro momento lá no dicionário, me diz que ela é um nominativo. Ela está no nominativo, né? E o caso igual ao nominativo, sempre olhando lá na tabela, vocativo. Aí, isso tudo no singular, a tabela mostra isso, né? O dicionário me diz que ela é masculina e que é da segunda declinação. Feita a análise de puer. Ainda posso apresentar já aqui, para depois eu não precisar voltar, ficar indo, voltando lá no dicionário, né? Eu já posso colocar aqui menino, uma possibilidade, né? Ou criança, que o dicionário apresenta. Já para ficar tranquilo em relação a não ter que ficar indo e voltando lá no dicionário. Vamos para caça. Radical de caça, eu procuro a palavra no dicionário, né? Como eu estou trabalhando só as duas declinações, primeira e segunda, eu olho lá na tabela das declinações e eu vejo que tem a M lá. Já separo aqui. Vou lá para o dicionário e acho caça, caça. Palavra da primeira declinação com o mesmo radical de caça. Ora, achei a palavra certinha. Como ela é da primeira declinação, ó, esse AM aqui da minha palavra está lá na primeira declinação. Não está na segunda, só na primeira, né? E é acusativo singular. Aí, a palavra lá no dicionário é feminina
da primeira declinação. Lá no dicionário, eu já posso apresentar aqui a tradução, né? Casa. E vamos para o verbo agora. Renovat. Como é que eu faço a análise desse verbo? Olho lá na minha tabelinha de morfemas verbais da primeira conjugação, onde a gente tem o amar conjugado em todas as pessoas, tempos e modos, né? E procuro uma terminação lá. Retiro o radical AM, né, daquilo tudo lá, e procuro só a terminaçãozinha, que tem que ser uma terminação que tem aqui nessa forma verbal, para que eu possa separar o radical daqui e ir para o dicionário procurar o verbo, né? Então, eu não tenho só T lá naquela tabela, mas eu tenho AT. Mas eu entro mais um pouquinho na palavra só para desencargo de consciência, e eu separo aqui, ó, pensando que o radical pode ser Renault, mas aí eu preciso ter o AT lá na tabela, e eu não tenho, então eu volto para o que eu tenho de fato, né? AT, e não o AT, ou VAT, né? Então, eu de fato agora achei o radical da palavra que eu estou analisando. Vou para o dicionário, só para confirmar, lá eu tenho Renault, radical até o V, porque o O é desinência de caso, não é? Verbo de primeira conjugação, que é a conjugação com a qual a gente está trabalhando, né? Aí volto lá na minha tabelinha, separo os outros morfemas, ó, o A, aí aqui eu informo, radical, o Renault, o Azinho, vogal temática, e o T, desinência de número pessoa. E 3. E eu preciso informar agora, fingir que eu estou trabalhando com várias conjugações, desde aqui já me condicionar a informar qual a conjugação do verbo. Primeira conjugação. Alguém quer perguntar algo? Professora, eu queria entender por que a senhora fez isso só nesse e não nos outros, porque esse é o verbo, e aí eu tenho que fazer todo esse processo nele? Mas qual outros, Ana Lara? Não, é porque o Renovate, a senhora teve que fazer o radical, vogal temática e desinência número pessoal. Os outros não precisam fazer isso, né? Que outros? O pué e o casa. Ah, tá. Veja, aqui eu tenho classes gramaticais diferentes. Puer é substantivo. Então, eu analiso igual a gente analisou os substantivos ainda há pouco. O caçam também é substantivo. Eu analiso igual a gente analisou os substantivos ainda há pouco. O verbo, o renovat, é verbo. Então, eu analiso igual à segunda aula. Tá. Entendi agora. Agora entendi. Desculpa. Cada classe gramatical tem uma análise específica. Porque cada classe gramatical é uma classe diferente, né? Sim, é que eu tinha me confundido, foi mal. Tá bom, então. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui, porque depois eu tenho que mandar isso para vocês, né? Então, feita a análise morfemática, ainda falta um detalhe. Eu tenho que apresentar aqui uma tradução do Renault. Ai, não lembro. Renovar? Reconstruir, refazer. Reformar. Ai, legal. Reformar. Gostei, que vai dar certinho aqui, com o contexto. Então, eu tenho já a análise morfológica toda feita, né? A separação dos morfemas, primeiro momento, depois a análise dos casos ou a análise dos morfemas verbais, né? E possíveis traduções para cada palavra. Aí agora eu vou traduzir a oração. Eu tenho que lembrar, só um minutinho, que eu sei que alguém levantou a mão. Eu tenho que lembrar o seguinte, da ordem do latim, ó. Sujeito, complemento, verbo.
né? Que é a ordem que possivelmente está colocada aqui, se eu tiver um sujeito, um complemento e um verbo. Vamos ver. Eu tenho o verbo no final, isso está bem claro, né? Então, está na ordem direta. Sempre a gente vai trabalhar a ordem direta. Olha, o caça, acusativo. E só a possibilidade de acusativo. Não tem outro caso para atrapalhar a nossa vida. Porque, às vezes, como a gente viu ainda há pouco, lá o cultura, ele apresentou 4 casos, 2 no singular e 2 no plural. Isso poderia nos complicar um pouco, não todo, né? Porque daí eu recorro também à ordem do latim para desfazer essa primeira impressão de complicação, né? Então, aqui, ó, o acusativo, qual a função sintática dele? Complemento verbal. Ok. E o puer está na primeira posição, né? Aí a gente observa aqui a primeira posição, a ordem, né? Sujeito, complemento, verbo. Ora, depois de tudo isso, alguém me diz, por favor, uma possibilidade de tradução para cá, para essa oração. Como fica? O menino reformou a casa. Perfeito. Ó, singular, o menino é o sujeito, né? O menino é o sujeito por conta do nominativo. Vou até marcar aqui, olha só. A casa reformou. Olha, a gente não pode traduzir considerando a ordem do latim. Não é o menino, a casa reformou. E nem é reformou, é reforma. Euler, não sei se você Pois falou. é, professora, isso que eu Tá? fiquei na dúvida, reformou Tá ou bom. reformar? É reforma, não é reforma, não é reformar, não. Tá bom? Reformar é o infinitivo. É porque faltou a gente terminar a análise do verbo. Muito bom. Eu comecei errando, tá, Euler? Pois é, meu filho, por isso que eu levantei a mão e ia perguntar se era preciso colocar. Vamos lá, só um minutinho. Mas aí o Euler já traduziu, a gente vai já lá colocar para o menino reforma A casa. a casa. E o a casa, qual a função sintática dele, Euler? No latim? Não, na língua portuguesa. É substantivo. Não. A gente está trabalhando com o latim. Sim. Complemento verbal. Complemento verbal. Complemento verbal. Ok. E aí, ele é justamente complemento verbal por conta do acusativo. Ó. A gente vai lá, ó, acusativo, complemento verbal. Ok. Essa oração, ela tem a mesma estrutura daquelas que eu coloquei ainda há pouco. A menina ama o menino ama a menina, né? Ela tem a mesma estrutura, ó. Sujeito, complemento verbal, verbo, tá? Mesma estrutura. Eu poderia mudar, colocar numa ordem indireta? Poderia, mas a gente, nesse primeiro momento, só vai trabalhar com ordem direta, sujeito, complemento, verbo. E não é porque está nessa ordem do latim que eu tenho que traduzir na ordem do latim. O menino, a casa, a reforma. Não, eu vou considerar errado. Tá? A gente vai traduzir e vai considerar a ordem da língua portuguesa na hora da tradução. Se fosse perguntado qual a função sintática de caçam? Caçam? De caçam. Qual a função sintática? Seria. Desculpa. Seria. Acusativo, complemento verbal? É complemento verbal. Isso, complemento verbal, exatamente. Por que eu perguntei isso? A gente está trabalhando latim, né? Eu não vou pedir jamais função sintática na língua portuguesa, nas nossas análises. Eu posso, no momento de estar explicando,
para comparar, mostrar a função sintática na língua portuguesa, mas a nossa análise é no latim, porque a gente está estudando língua latina e não língua portuguesa, né? Então, na língua portuguesa, eu não ia perguntar a função de caça, eu ia perguntar a função de a casa, na língua portuguesa. Que aí, sim, alguém poderia responder, é complemento verbal direto. Por que eu estou falando assim bem devagar, assim, complemento verbal direto e dando ênfase no direto? Porque o direto ou o indireto é específico da língua portuguesa. São nomenclaturas específicas da língua portuguesa. No latim, é só complemento verbal. Tá bom? Alguém levantou a mão. Deixa eu ver. Sou eu, professor. É o seguinte, por que no latim essa a ordem essa é a ordem das orações? Por que muda para a língua portuguesa? Por que é diferente? Porque na aula passada, se eu não estou enganado, a senhora disse que a única coisa que diferenciava a língua portuguesa do latim são justamente os casos, né? Então, por que tem essa... E é só apenas isso. Por que tem essa mudança na ordem das palavras? Olha, Euler, quando eu falei na aula passada, falei assim, gente, a gente fala latim. A única diferença em relação às palavras, né? Porque a gente estava, na aula passada, a gente estava trabalhando palavras, a gente não estava trabalhando orações. Então, a única diferença é em relação aos casos. Agora a gente está trabalhando orações, então tem diferença sim. Na verdade, tem muita diferença, Euler. É que quando eu gosto de exagerar para dizer que a gente fala latim, né? E aí eu, exagerando, falo que a única diferença são os casos, né? Mas não é só isso, não. Tem muita diferença, tá bom? Mas naquele momento, como a gente estava trabalhando só palavras, de fato, a diferença entre uma língua e outra são os casos, né? Agora a gente começa, a partir de agora, de hoje, a observar as estruturas oracionais. Na verdade, a gente não vai observar as estruturas oracionais, né? A gente vai observar um tipo de estrutura oracional, que é a oração na ordem direta, e como os elementos dentro dessa estrutura oracional, da oração na ordem direta, eles são apresentados, como a gente pode analisá-los, qual a função dos casos que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Então, respondi a tua pergunta? Acho que sim, né? Continua. Sim, professora, obrigado. Ok. Alguém mais levantou? Oi. Eu já ia perguntar o que é aquele C1, que eu não me lembro. Conjugação, primeira conjugação. E faltou aqui, né, Christian? Muito bem, a sua observação. Faltou aqui a gente indicar a desinência modo temporal, que por conta dessa falta da desinência modo temporal, que eu não indiquei, é que Euler traduziu no pretérito perfeito, isso, né? Mas a gente ainda nem está trabalhando o pretérito perfeito, lembram? A gente só está trabalhando que o pretérito perfeito é um tempo do perfecto. Né? A gente está trabalhando só os tempos do infecto. Desinência modo temporal 0, indicativo, presente. E aí, sim, a partir tá vendo como a falta de alguma informação pode nos levar a algum erro? A gente quase que ia traduzindo o verbo reformar no pretérito perfeito, né? Reformou. Não. A gente não poderia traduzir no pretérito perfeito porque a gente não começou ainda a trabalhar o pretérito perfeito, né? A gente tem o presente. E outra, essa terminação aqui, AT,
ela está lá no presente do indicativo. É que a gente faltou um pouquinho mais de atenção, né? De colocar aqui a desinência motemporal zero e dizer que se trata de um verbo no indicativo presente. Aí bate agora a apresentação da morfologia com a tradução que a gente apresentou. Está completa agora. Vamos ver a outra oração. Aqui eu já tenho 4 palavras. Veja que a coisa está caminhando, né? Aqui eu tenho Regina, Poitai, Rossas, Dabat. Deixa eu separar, colocar o vocabulário. Com todas essas palavras aqui a gente já trabalhou também, né? No dicionário. Regina, Reginae, feminino. Poita, Poitai, masculino. Tudo da primeira, essas aqui, ó. Não sei por quê. Rossa, Rossai, feminino. E o verbo dabat, que no dicionário está assim, ó. Dó, das, dare. Desse, não lembram que a gente trabalhou ele lá na aula passada? Na atividade que a gente corrigiu na aula passada, e eu falei que esse é um dos poucos verbos da primeira conjugação que o dicionário não mostra com o indicativo da primeira, né? Ele coloca todas as informações por conta da primeira pessoa do pretérito perfeito com a qual a gente nem está trabalhando ainda, né? Que difere lá daquela regularidade do que se apresenta no lugar do do que deve ter no lugar do né? Aqui, ó, as, are, aviatam, no lugar do Por que que o dicionário não colocou o aqui no dó? Porque eu não tenho o ave aqui, ó, onde ele entraria. Eu tenho ded, a primeira pessoa do pretérito perfeito. Ele Bom, é irregular, então, né, professora? Não, ele não é irregular, ele é regular. A irregularidade, entre aspas, não é uma irregularidade, tá? Quando a gente fala irregularidade entre aspas, é porque ele não segue o modelo de radical do pretérito perfeito da maioria dos verbos de primeira conjugação, tá? Ele é regular. Ele apresenta um outro radical que difere o radical do pretérito perfeito, que a gente ainda não está trabalhando no pretérito perfeito, tá? Então, ele apresenta um outro radical de pretérito que difere da maioria dos verbos de primeira conjugação no pretérito perfeito, né? Que é o seguinte, eu tenho renovo, aqui, ó, renovo, e aí eu junto esse ave com o radical lá do renovo, né? E fica renovaui. A maioria dos verbos de primeira conjugação tem essa, entre aspas, regularidade na formação do pretérito perfeito. Alguns se diferem, mas isso não quer dizer que o verbo é irregular. A gente só está trabalhando, por enquanto, com verbos regulares, tá bom? Que se encaixam todos lá naquele modelo de conjugação. Os verbos irregulares, só para a gente lembrar, que é igualzinho no português, eles não seguem a mesma conjugação. Então, por exemplo, na língua portuguesa, eu tenho o verbo... Peraí, deixa eu lembrar. O verbo ser, ele é bem famoso no latim. A gente vai trabalhar o verbo esse no latim, que é o verbo ser, né? O verbo ser é irregular. Então, ele não segue nenhuma das conjugações no português, né? Nem primeira, nem segunda, nem terceira. Ele tem uma regulação específica só para ele. A mesma coisa acontece no latim com os verbos irregulares. Eles não seguem as conjugações regulares, que a gente de conjugação regular, por enquanto a gente só está trabalhando a primeira, né? Então, voltando aqui para a atividade. Vamos analisar cada palavra aqui. Regina,
no dicionário já está pronto na Regina, Reginae, e aí eu sei que essa palavra vai estar no nominativo, porque a primeira informação lá do dicionário é o nominativo. Vou lá na tabela da primeira declinação, para separar o caso, né, a desinência de caso, e aí eu começo a análise. O azinho, na primeira, pode ser nominativo, vocativo, ablativo, singular, feminino da primeira. Uma tradução, Regina. Ó, rainha. O dicionário não, eu acho que o dicionário não me dá a possibilidade de tradução de Regina, porque é nome próprio. Mas é daqui que vem a palavra Regina, né, no português, de Regina. Rainha, Regina. Poitai. Radical. No dicionário, poita, poitai, o radical até o T, né, porque o azinho de nome é a desinência de nominativo, eu retiro e obtenho o radical, né, lá no dicionário. E aí, vamos analisar. Como ela é a palavra da primeira declinação, onde é que eu tenho AE na primeira? No genitivo e no dativo singular. Igual lá aquela palavra cultura que a gente tinha trabalhado, né? E o via aí também. E no nominativo e vocativo plural. Aí a palavra é masculina, o dicionário me apresenta, da primeira declinação. Tá? Uma tradução, poeta. A gente já trabalhou a palavra roça, mas a gente trabalhou no outro caso, né? Que ela não está num caso diferente, mas a gente já sabe que o radical até o S. Aqui ela está no acusativo plural. Ela continua sendo feminina e sendo da primeira declinação. Uma palavra não é ao mesmo tempo de duas declinações diferentes, né? E a tradução continua sendo rosa. Dabat, radical. Tá no plural, rosa, professor? Está no plural. Tá no plural. A gente vai observar esse plural, sabe aonde? Na hora da tradução. Tá bom? Se quiser já colocar aqui, para não se confundir, não tem problema. Eu prefiro manter no singular, porque quando a gente está analisando é uma coisa, né? Por exemplo, aqui o poeta, eu coloquei poeta, mas a depender do caso, vai estar no plural, né? Ou no singular. Se for genitivo dativo, é singular. Se for nominativo vocativo, é plural. Tá bom? Aí, o dabat. O radical é só o D. Olha como está a palavra lá no dicionário. D mais O, né? Aí eu tenho a primeira pessoa do indicativo presente. Então, radical. Esse abat, a gente, para saber como separar os morfemas direitinho, a gente vai lá na nossa tabela com o verbo amare, né? Lá, essa terminação abat está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, vamos separar de acordo com o que está lá. O a, o ba e o t. E vamos analisar cada um deles. Deixa eu só separar direitinho aqui para poder... Agora acho que dá. Radical. Não dá muito, não. Vogal temática. Desinência modo temporal. E a desinência número pessoal. A desinência modo temporal ba é de indicativo pretérito imperfeito. E o T é a número pessoal T3. E a tradução é o dar, entregar.
Colocar as duas possibilidades e a gente vê depois. Agora, pronto. Aqui está completa a análise morfológica, separação dos morfemas, né? Possibilidades de tradução das palavras. Agora a gente conjugação é um, é? Isso! Sabia? Olha, aí, tinha que faltar alguma coisa. Muito bem, obrigada. Primeiro, a gente só está trabalhando com primeira conjugação, né? Por agora. Então, todo verbo que a gente estiver trabalhando é de primeira. Mas a gente já vai colocando para a gente ir se acostumando, porque depois, quando a gente estiver trabalhando com mais de uma conjugação, a gente vai ter que apresentar a conjugação do verbo. Oi, Yasmin. Professora, só uma pergunta. A senhora vai disponibilizar esse material, né? Lá no Class? Toda aula eu não estou disponibilizando, amada. Sim, professora. A gente disponibiliza assim. E que bom que Euler está gravando, porque aí a gente também tem a explicação, as nossas discussões aqui, né? Para que dê tudo certo. Então, vamos lá. Agora, quem se habilita a apresentar uma tradução, veja, além das funções sintáticas, eu preciso observar a ordem dos termos, lembrar que a gente está trabalhando, por enquanto, só com a ordem direta, né? Vamos lá, então. Uma informação que pode ajudar. O verbo dar, ele pede 2 complementos. Igual na língua portuguesa, né? Acho que isso ajuda. A rainha entrega rosas ao poeta. A rainha entrega, olha, rosas no plural, muito bem, ao poeta. Beleza. Agora vamos ver por que ficou assim, né? A ordem direta, sujeito, complementos, verbo, né? Se é isso mesmo, obviamente, né, do jeito que o colega traduziu, aí a gente tem aqui, ó, o sujeito nominativo. Complementos. O verbo a gente já viu muito bem que está no final, né? Complementos. Dativo e o acusativo. Verbo que pediu 2 complementos. Dúvidas até aqui? Acho que não. Qual a impressão? De que vão arrancar os cabelos? Não, né? Só um pouquinho. Achei um pouquinho difícil. Oi? Achei um pouquinho difícil. Só um pouquinho, que bom. Só um pouquinho. Professora, Oi. eu acho que eu fiquei um pouco de dúvida ainda. Aquele C1... É a primeira conjugação, que é a conjugação, a única conjugação com a qual a gente está trabalhando agora. Lembra quando a gente trabalhou lá na aula retrasada? O verbo amare? Todos os tempos, todos os modos, todas as pessoas? Sim. Pois é. O verbo amare é o verbo modelo da primeira conjugação. É um verbo modelo que a gente usou para trabalhar a primeira conjugação em todas as pessoas, todos os modos, todos os tempos, né? Aí a gente tem lá esse modelo. Lá desse modelo, se a gente tirar o radical, que é o AM, sempre, a gente tem as terminações. E é a partir dessas terminações que a gente consegue trabalhar qualquer outro verbo de primeira conjugação. Porque as terminações vão ser as mesmas. É só usar aquela tabela lá como modelo. Ok, professora. Obrigada. Alguém mais? Acho que alguém levantou a mão. Eu ouvi um barulhinho. Eu, professora. Diga. É dativo porque é complemento verbal da oração, né? O poeta. Sim. Era só isso que eu estava em dúvida, porque eu pensava que era genitivo nesse caso. Pois é, mas aí veja, o que é o genitivo? Não lembra? Vou colocar lá. Olha aqui o genitivo. Adjunto ou adnominal? Adjunto ou adnominal.
Aí, é óbvio que agora, se a gente não sabe classificar cada um desses termos na nossa própria língua, é óbvio que a gente vai ter dificuldade com a tradução do latim. Porque, veja, geralmente, o que eu tenho observado nos meus alunos é que a dificuldade não é no latim, porque daqui eu faço o passo a passo, bem devagar, explicando como analisar um substantivo, como analisar o verbo. Então, a análise morfológica sai geralmente perfeita. Agora, a função sintática e a tradução é que complica, porque eu preciso da base do português, né, que eu não tenho. Né? Para registrar aqui, vamos fazer o seguinte, para deixar registrado. O puer, na primeira oração, é o sujeito. Né? Deixa eu ver como é que eu deixo aqui. Não, assim. Sujeito, por conta obviamente, do nominativo, né? Vou registrar aqui. O caçam é o complemento verbal, por conta, obviamente, do acusativo, não é? O KCV, complemento verbal. E aqui, eu tenho que tipo de verbo? Olha, a análise é toda no latim, tá? Tem nada de português aqui, porque se a análise fosse na língua portuguesa, eu ia fazer a análise aqui na tradução. Não, a análise é no latim. E aqui eu tenho que tipo de verbo, gente? O dicionário mostra, mas assim, pelo que a gente já trabalhou aqui, a gente nem precisa recorrer ao dicionário, né? Eu tenho um verbo o quê? Transitivo, não é? Que tem que o seu sentido transita para um complemento para poder ele completar, ele ter o sentido completo, né? Verbo transitivo. A mesma coisa que o dabat. A diferença é que o dabat, ele não é só transitivo, ele é bitransitivo, né? Ou seja, ele pede dois complementos. Ai, não estou conseguindo aqui fazer o trequinho. Pode perguntar quanto é o tempo aqui. Professora, eu fiquei com uma dúvida agora nessa questão dessa frase aí. No caso, o verbo entregar, né, ele é verbo transitivo direto e indireto, mas no latim vai vir sempre o indireto na frente, depois do direto, digamos assim, como está nesse caso aí. Eu não entendi a pergunta. Faça de Complemento, novo. professora. É porque em latim Complemento. tá primeiro poeta e depois rosa, né? Aí você falou de verbo transitivo direto e indireto. É o complemento. Né, é verdade, o complemento é o indireto, no caso, aí o poeta, ele vai vir na frente sempre, Peraí, deixa eu ver com quem que eu tô falando. Aderson Tavares, de língua. Aderson, veja. Cuidado, mais uma vez, cuidado com essa coisa de complemento verbal direto e complemento verbal indireto, porque isso é coisa só específica do português, isso não é do latim. No latim é só complemento verbal. Tanto para aquilo que na língua portuguesa é direto, quanto para aquilo que na língua portuguesa é indireto, tá bom? Cuidado. Entendi. É só mesmo porque na tradução a gente colocou primeiro rosa, né? Não, eu entendi a sua pergunta, só estou fazendo essa observação. Tá bom, então. Agora, mas foi muito boa a sua pergunta. Na ordem direta do latim, a gente observa nos textos clássicos que aquilo que se apresenta na língua portuguesa como o complemento verbal indireto vem na frente do direto. Ah, perfeito. Era essa a minha dúvida. Obrigado, professora. Sujeito. Aqui. Complemento verbal. Aqui também, complemento verbal.
E o verbo que tipo? Bitransitivo. Muito bem, bitransitivo. Se colocar, nesse caso aqui, verbo transitivo, não tem problema não, tá? Desde que desde que tenha mostrado que ele tem dois complementos, né? Não tem problema de colocar transitivo, não, tá? Eu coloquei bitransitivo. O dicionário não mostra que ele é bitransitivo, ele só diz que é transitivo. E um dicionário maior que informa, esse dicionário com o qual a gente está trabalhando, ele não vai dizer, por exemplo, daí eu vou ter esse trabalho de dizer para vocês, né? Como eu já falei no outro momento, de dizer, por exemplo, se o verbo pede dois complementos, eu vou precisar dizer para vocês que o verbo pede dois complementos, né? Se eu não disser os casos, por exemplo, numa frase maiorzinha, em que eu tenho várias possibilidades de acusativo, por exemplo, e o verbo pede dois complementos no acusativo, eu vou especificar isso para vocês. O verbo pede duplo acusativo. O verbo pede duplo dativo. Mas se eu disser só o verbo pede dois complementos, obviamente que um é dativo e um é acusativo, né? Que nem a gente viu agora, tá bom? Então, o dicionário... Aí só relembrando aqui, eu vou já passar a palavra. Esse nosso dicionário, ele não fala pra gente que o verbo é bitransitivo, ele só diz que o verbo é transitivo, e muito menos ele diz se o verbo se completa com esse ou aquele caso, né? Esse dicionário não diz. Há dicionários maiores, como, por exemplo, do Ernesto Faria, cada um traz uma especificidade diferente, tá? De informação. O do Ernesto Faria, ele diz o seguinte, que o verbo se completa com acusativo e com dativo, ou que o verbo se completa com dois acusativos, ou que o verbo se completa com ablativo. Ele informa o caso. Ou ele diz, por exemplo, que o verbo se completa com oração no infinitivo. Ele informa, que é o que a gente não vai trabalhar agora, né? No latim 1, não. Com oração no infinitivo. E o do Saraiva, ele não informa isso, mas ele coloca milhões de exemplos que tu pode ir lendo, claro, e traduzindo, para ver se aquele exemplo ali é o que é um acusativo, que está completando o significado do verbo, né? O sentido, ou se é um dativo, ou se é um ablativo, e é assim que o Saraiva faz, né? O Ernesto Faria, ele é mais didático para quem está caminhando, né? No início. O do Saraiva, ele já é para quem já tem um pouco mais de conhecimento, para quem já está lá no mestrado, por exemplo, né? No doutorado. Alguém levantou a mão, pode falar, por favor. Eu, professora. Eu só ia lhe perguntar se quando a gente for fazer o exercício, é preciso colocar, como a senhora colocou aí, sujeito, complemento verbal. Interessante a gente já começar o passo a passo desde já. Aí, verbo bitransitivo. Não, eu ia perguntar, esse verbo bitransitivo, se é necessário a gente colocar também quando for. Mas a gente acabou de falar isso, o dicionário, se você quiser colocar bitransitivo, porque você já observou que o verbo pede dois complementos, ok. Mas se você colocar transitivo, ok também, porque o dicionário não apresenta isso de bitransitivo, ele só fala que o verbo é transitivo. Tá bom? Aqui, a gente tem alguns exemplos para vocês fazerem em casa e na próxima aula a gente corrige. Veja que aqui eu fiz questão, como é para a gente começar, né, um passo a passo, eu coloquei só 3 palavras em cada uma oração, para a gente treinar bastante, né? Observar a concordância do sujeito com o verbo, se é tudo no plural, né? Observar o tipo de complemento, tá bom? Deixa eu ver o que eu preparei mais para hoje. Eu acho que não dá mais tempo. Já são 16 horas. Seriam os adjuntos, os advérbios na oração.
Não, eu vou deixar para a próxima aula os advérbios, as preposições e as conjunções. Tá? É bom que a gente dá uma lida um pouco antes também. Não, mas eu não vou mandar, não. Eu tá. só vou mandar quando eu já tiver explicado, tá? Mas eu vou mandar um exercíciozinho a mais para a gente rever o que a gente já fez, né? Para a gente rever e exercitar mais. Conjugação de verbo, análise de verbo, de substantivo, tá bom? E aqui umas outras frasezinhas que eu não vou mandar agora, porque a gente vai precisar dali da aula dos advérbios, das preposições e das conjunções. Mas esses dois aqui primeiro eu vou mandar hoje, tá? Daqui a pouco. Ou amanhã. Ah, não, eu posso mandar já, porque agora a gravação não é responsabilidade minha hoje, né? É do Euler. Tá? Euler já pode... Peraí, não, ainda não. Deixa eu fazer aqui uma chamadinha rapidinho, senão a gente se perde. Só um minutinho. A garganta já está pedindo socorro aqui. Adeilson. Presente, Adeilson, professora. Ai, gente, eu vou colocar um acento aqui. Por favor. Para eu não... Adeilson, pronto. Mas se eu errar de novo, me perdoa, tá? Amanda. Presente, professora. Ana Beatriz Santos. Presente, professora. Ana Beatriz Trigueiro. Presente. Ana Lara. Presente, professora. Ana Ruth. Presente. Camila Costa. Presente. Camille. Carlos Éder. Christian. Presente. Clara. Presente, professora. Débora. Presente, professora. Esther. Euler. Presente, professora. Evandro. Presente, professora. Francilene. Presente. Gabriela Gonçalves. Gabriela Rodrigues. Presente, professora. Gabriele. Grace. Gustavo. Isabela. Presente, professora. Jamile. Gésia. José Messias. Presente, professor. Juliana Amazonas. Juliana Vitória. Larissa Cortez. Larissa Lima. Lígia. Presente, professora. Presente. Lorena. Presente, professora. Lucas. Presente. Marco. Maria, Presente, professora. Maria Eduarda Costa. Opa, desculpa. Maria Eduarda Moraes. Presente, professora. Maria Eduarda Moura. Marjorie. Presente, professora. A Pantoja Moura presente, tá? Ok. Natasha. Nathalie. Ela tá com sem problema de internet. internet, professora. A Nathalie tá sem internet. Ela não conseguiu entrar. E a Natasha? Respondeu não, né?
Ayana, Sayonara, Stephanie, Presente. Tiago, Presente. Vinícius, Vitória, Yasmin. Presente, professora. Ok. Euler, pode